Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas capítulo 2, versículo 10. Amém? Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Diga comigo: para vocês e para todo o povo. Eu queria falar nessa manhã sobre todo coração, uma manjedoura. Todo coração, uma manjedoura. Sabe, a gente precisa entender, ou na verdade eu acho que como igreja nós precisamos muito mais lembrar e nos comprometer com o propósito pelo qual Cristo nasceu. A gente precisa entender que Jesus, Ele veio para você, e embora você seja muito amado, cada um de nós somos amados de maneira única, personalizada, individualizada por Ele, amados de uma maneira intensa por Ele, mas Ele não veio só para mim e para você. Como igreja nós precisamos entender a grandeza do sacrifício, porque a grandeza do sacrifício está conectada com a grandeza do propósito. A grandeza do sacrifício está diretamente relacionada à grandeza do propósito. Sabe, a extensão desse propósito, a expansão desse propósito. Então Jesus, Ele veio para todos. E quando eu digo para todos, a gente chega à conclusão de que Ele pode alcançar o coração de qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Quem aqui já ouviu? Eu sei que você nunca falou isso, até por isso eu vou perguntar se você ouviu. Eu sei que você nunca falou. Você é um homem ou mulher de fé. Mas quem aqui já ouviu alguém falando acerca de outra pessoa que tem uma vida desregrada, ou que é ateu, ou à toa, e a pessoa diz assim: aquele ali não tem jeito. Quem já ouviu? Você nunca falou, mas você já ouviu alguém falar assim? Fulano não tem jeito. Aquele ali nem Deus dá jeito. É porque talvez você não conheça verdadeiramente quem Deus é, o poder que há em Deus, o amor que há nele e a graça que está sobre ele. Sabe, então Ele veio para todos e Ele pode alcançar a todos em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Cada acontecimento da história de Cristo, cada acontecimento dos anos que Ele viveu na terra, contribuiu para que eu e você estivéssemos aqui hoje celebrando a vida que nós temos e que vamos continuar tendo nele, inclusive após essa vida aqui que é na eternidade. E eu quero falar com você hoje sobre o alcance desse amor, porque a gente precisa entender o porquê Cristo nasceu. E isso todo mundo, Ele nasceu para salvar o mundo dos seus pecados. Isso está muito bonito no discurso, mas será se a gente tem vivido como igreja para cumprir esse propósito pelo qual Ele nasceu? Para salvar o mundo? Parece que a gente tem vivido, parece que Cristo nasceu para me salvar sozinho dos meus pecados. Nem a minha família parece que Ele nasceu para salvar, porque muitas vezes nós como igreja não estamos nos importando nem com a salvação da nossa casa, imagine com daqueles que a gente não conhece. E o propósito de Cristo nasceu, só há um motivo para a gente celebrar o Natal, é o fato dele, a partir do nascimento de Cristo, haver uma esperança de mudança e de transformação para qualquer pessoa que seja. Se não for isso, não há motivo para celebrar. Então a Bíblia fala da promessa da chegada desse rei bem antes dele chegar. A Bíblia é incrível. Isaías, ele profetizou acerca do nascimento de Cristo. No capítulo 9 de Isaías, versículos 6 e 7, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado,
e o governo está sobre os seus ombros. Cristo nasceu para governar e não para ser governado. Ah, pastor, eu sei disso, eu sei que você sabe. Mas a pergunta é, ele tem governado a sua vida? Ou você tem governado ele? Ele é o Senhor da tua vida, da tua casa? Ou você é o Senhor da tua própria vida? Porque se Cristo nasceu e você continua governando a sua casa, o fato de Cristo ter nascido não mudou nada na sua vida e você não tem motivo nenhum para comer nenhum panetone no Natal. Porque o que nos dá o direito, o que nos dá o motivo para celebrar é o fato dele ter nascido, e por ele ter nascido alguma coisa mudado na minha vida. E a esperança para aqueles que ainda não o conhecem de terem essa mudança. Então ele veio para governar. A Bíblia diz: o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio. Por que nós trabalhamos com crescimento e expansão da igreja? Porque é a única maneira do reino de Deus ser estendido e ser expandido. O reino de Deus só se expande quando a igreja se expande. Cada pessoa que é alcançada pelo reino de Deus, cada família, você está povoando o reino e saqueando o inferno. Então ele veio, o reino dele, o domínio dele ser estendido, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. O reino de Deus, ele não só é estabelecido, estabelecer é uma coisa, manter é outra. Jesus nasceu para que o seu reino fosse estabelecido dentro de nós, mas mantido dentro de nós até a sua volta. E quais são as características desse reino em nós? Ele diz: estabelecido e mantido com justiça. O que é justiça? A nossa justiça própria, a Bíblia chama de trapos de imundície. Quando a Bíblia fala de justiça, ele está falando exatamente da vontade de Deus. Só há uma maneira de você viver de maneira justa, é se você viver de acordo com a palavra de Deus. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ter os principais valores, você pode ter sido muito bem educado, mas se você não vive de acordo com a palavra, a minha e a sua justiça não passa de trapos de imundície. Porque a gente é movido pelas emoções, a gente é movido pelos interesses. A nossa natureza humana, ela nos conduz de acordo com as nossas emoções, com nossos interesses, de acordo com aquilo que é viável para nós, de acordo com aquilo que é benéfico para nós. E para viver de acordo com a justiça de Deus, vai ter momento que nós vamos ter que fazer coisas que vão nos prejudicar, mas que vão glorificar o nome de Deus. Ele diz justiça e retidão. Ele é estabelecido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, Isaías anuncia que um rei estava para chegar, e o próprio Deus cuidaria para que cada palavra profetizada no Antigo Testamento acerca da vinda de Cristo, ela se cumprisse. Então o povo, ele esperava por alguém o quê? Forte. O povo esperava por alguém influente. O povo esperava por alguém que ia tirar o povo de Deus do jugo que estava sendo colocado sobre o povo de Deus através do governo de Roma. Um jugo pesado, diga-se de passagem. Quando Jesus nasce, ele nasce num contexto de expectativa de um libertador, de um revolucionário, de alguém que ia vir, de um líder que ia vir para libertar o povo do peso e do jugo que Roma colocava sobre o povo de Deus. Sabe, um guerreiro, um estrategista, um conquistador, sabe, um político de alta performance, alguém que vinha e através, sabe, do poder humano, sabe, da estrutura humana, resolveu o problema do povo de Deus que estava sendo sobrecarregado pelo governo de Roma. Alguém que viesse restaurar a terra de Israel e livrar dos seus problemas. Só que aí Jesus nasce. E Jesus nasce num contexto completamente diferente do que eles esperavam.
E esse é um dos nossos grandes problemas que às vezes a gente tem para se relacionar com Cristo. Porque a gente cria uma expectativa acerca do que Cristo vai fazer, ou do que como as coisas vão ser. E quando Ele começa a conduzir as coisas que não está de acordo com o que nós esperávamos, a gente se frustra e a gente para a caminhada. Porque a gente esquece que a vontade dEle é a única que sempre vai ser boa, perfeita e agradável. A gente quer caminhar com Cristo, mas a gente quer governar a Cristo e não ser governado por Ele. Sabe, Ele nasce numa manjedoura. Como assim? Onde estava toda a força e influência? Cadê o exército daquele que a gente esperava que vinha para nos libertar da opressão de Roma? Cadê o guerreiro? Sabe, cadê o seu exército? Sabe, e Deus ficou contente por vir ao mundo através do seu filho, primeiro na presença de ovelhas. Eu diria ovelhas sonolentas, pelo horário em que ele nasce, que a história coloca. Diante de um carpinteiro de olhos arregalados, sem holofotes, apenas a luz de vela. Sem coroa nenhuma, apenas vacas ruminando ao lado. E dentro de uma manjedoura ele nasce. Por isso eu digo para você que nós precisamos voltar à essência. Porque a gente tem rodado pela misericórdia e pela graça de Deus em muitos lugares do Brasil e fora do Brasil. E a gente percebe que muita gente que começou bem, no meio do caminho acabou perdendo a direção. O Evangelho é simples. Jesus é simples. O Evangelho é tão simples, gente. E a gente percebe que tem muitas coisas que estão caminhando numa direção completamente contrária daquilo que Cristo caminharia se Ele tivesse aqui hoje. E simplicidade não tem a ver com externo, tem a ver com interno, tem a ver com o nosso interior. Sabe, as expectativas elas caíram, ninguém reconheceu Jesus de início. Por quê? Porque eles esperavam um rei, alguém que vinha para libertá-los, que ia aparecer de uma outra maneira. Mas Deus sabia que a promessa que Ele tinha não era a restauração de um reino dessa terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que esse reino da terra, quanto mais o tempo passar, pior as coisas vão ficar. Não sou profeta do caos. Sou apenas alguém que acredita em tudo aquilo que está na Bíblia. O problema é que a gente gosta de ouvir, e a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam pessoas que teriam coceira nos seus ouvidos e levantariam para si pessoas que falariam apenas aquilo que elas gostariam de ouvir. Está na Bíblia. Sinal dos últimos tempos. E a gente gosta quando vem alguém com uma cara de profeta, com uma voz de profeta, e fala tudo que a gente gosta de ouvir, e é maravilhoso. Mas é interessante como Jesus ele tinha muito claro que o reino que ele queria restaurar era o reino dele dentro de nós. Era um relacionamento que havia sido quebrado lá no Jardim do Éden. Jesus vem com o propósito de estabelecer o seu reino em nós, dentro de nós. E uma vez estabelecido em nós, esse reino vai se manifestar em todo lugar onde nós estivermos. Quem está me entendendo? Não tem como o reino ser estabelecido, o governo dele ser estabelecido fora, na cidade, no país. A gente quer um país onde seja governado, onde que seja estabelecido e conduzido pelos princípios de Deus. E a gente não tem pessoas, e muitas vezes nem nós mesmos temos nos deixado governar por Ele. Vivemos expectativas aí, passado, bem recente, de colocarmos expectativas de que viria um Salvador da pátria. E o que a gente viu? Muita corrupção, planos, projetos que eu, inclusive, apoiei.
E hoje a gente está vendo que não dá para colocar expectativa em homens. A expectativa do estabelecimento do reino é em Deus dentro de nós. E se Deus estabeleceu o reino dele, de justiça, de retidão dentro de nós, esse reino ele vai sendo estabelecido no lugar onde nós estivermos. Sabe, a sua vinda a princípio pareceu para o povo decepcionante. Sabe, mas conforme a gente vai acompanhando a história, a gente vê como Deus foi cuidadoso em cada detalhe. Como Deus foi cuidadoso em cada detalhe para comunicar exatamente o que Ele veio fazer, da maneira que Ele veio fazer. Sabe, não havia lugar que recebesse a Ele. A Bíblia vai dizer que antes deles irem para o estábulo, eles tentam uma hospedaria, mas não tinha espaço, não tinha lugar. Sabe, e o mais simples dos lugares acolheu a vinda dele, um estábulo. Numa manjedoura nasceu o rei. Acolhido primeiro por quem? Pelos animais. Revelado e adorado em seguida por quem? Por aqueles trabalhadores de classe baixa, os excluídos, os pastores de ovelha. Para 2 anos mais tarde, ele ser reconhecido e adorado e apresentado diante dos reis. E a gente olha para a maneira como as coisas acontecem hoje, é a mesma maneira. Quem é que tem mais capacidade de reconhecer a Jesus como Senhor da sua vida? Os mais simples, os mais humildes. Até que uma pessoa chegue ao conhecimento, ao nível de ter a coragem de se deixar ser governado por Ele, a resistência nos mais simples ela é muito menor do que em pessoas de camada mais alta. Isso é natural, isso é a realidade. Porém, isso não quer dizer que Ele não alcança. Mas a gente olha que da mesma maneira que aconteceu no nascimento dele, os que o aceitaram primeiro, os que o adoraram primeiro, a coisa continua acontecendo do mesmo jeito hoje. Jesus se relacionou com pescadores, com viúvas, com cobradores de impostos, com guarda, com centurião, com fariseu, sabe? Ele se relacionou com mestre, com membro da corte, ele se relacionou com todo tipo de pessoas. Independente dos poderes, independente da influência, se era influência religiosa, se era influência política, se era influência judiciária, sabe? Ele se relacionou com todas as pessoas, independentemente das suas histórias. Jesus, ele quebrou paradigmas, porque o povo também esperava que ele viesse única e exclusivamente para um povo. Mas Jesus, ele senta com um fariseu, ele come com o secretário da fazenda na época, que era corrupto, que era Zaqueu, que era o cobrador de impostos. Ele conversa com uma prostituta e ele é criticado pelos religiosos, por quê? Porque ele quebra um paradigma, deixando claro que ele veio para todos. Ele veio para todos. O seu amor não tem limite. Vimos na quinta-feira com Cris aqui que o poder dele não tem limite. Mas o amor dele também não tem limite, não tem barreira. Por quê? Porque Deus, ele trabalha com graça. Por que a gente tem dificuldade muitas vezes de entender o que Deus faz na vida de determinadas pessoas? Porque nós, o ser humano, nós trabalhamos com merecimento. E graça é favor imerecido. É por isso que a gente tem dificuldade de entender. A única maneira dele vir para todos, dele alcançar a todos, dele ir em todos os lugares, dele cumprir o propósito pelo qual ele nasceu, que é alcançar a todos, é a graça. Ele trabalha com graça e não com merecimento. O nosso senso de justiça, ele se limita ao quê? A correção, castigo, vingança, punição. E o senso de justiça de Deus vai além, através da justificação, a retirada da culpa. Porque Deus, ele não apenas perdoa, como ele retira a culpa, quando há verdadeiro arrependimento, quando há mudança de vida. Então você percebe que a expectativa que o povo tinha era completamente diferente da que tinha no coração de Cristo. O povo esperava um libertador político, podemos dizer assim,
Alguém que vinha para confrontar o sistema de Roma, alguém que viria com uma força, que já viria com poder, e Jesus vem de uma maneira simples. Se você perguntar se tem algum lugar ou alguma pessoa que Jesus não possa alcançar, a resposta é não. Sabe, às vezes a gente se pergunta, será se Deus tem um lugar para pessoa como eu? No início da minha conversão eu me questionava muito, porque ninguém mais do que nós sabemos quem nós somos, sim ou não? Eu sabia quem eu era, e muitas vezes eu me sentia constrangido, como ainda me sinto até hoje, constrangido pelo amor de Deus, mesmo sabendo quem eu ainda sou, porque eu não sou perfeito e nunca serei nessa vida, sabendo das minhas fragilidades, das minhas limitações, e perceber que Ele continua me amando, Ele continua cuidando, a graça dEle continua me alcançando. Sabe, você pode questionar as ações de Deus, as decisões de Deus, as declarações de Deus, mas você nunca vai poder questionar o amor de Deus. O amor dele é incompreensível. O amor dele é constrangedor. O amor dele é aquele que é capaz de pegar alguém que muitas vezes o mundo, a sociedade, nem mesmo a família acredita mais, e ele restaurar e colocar no lugar de honra, transformar numa referência, num modelo. O amor de Deus é inquestionável e é constrangedor. Sabe, não há lugar onde Ele não vá. Se Ele estava disposto a nascer num curral, você percebe que Deus foi intencional em tudo, sabe que Deus se preocupou com todos os detalhes. Se Ele estava disposto a nascer num curral, então você pode esperar que Ele vai em qualquer lugar. Ele vai na bocada, Ele vai no motel, Ele vai, sabe, lá dentro do escritório, Ele vai em qualquer lugar. Ele não tem problema. Ele senta com qualquer pessoa. Ele ama a qualquer um, embora abomine tudo aquilo que nós fazemos que não está de acordo com a vontade dele. Não existe nada que você possa fazer de melhor para Deus te amar mais. O amor de Deus por mim, por você, pela humanidade, por aquele que nunca veio numa igreja, o amor dele é o mesmo. E esse amor foi demonstrado na cruz, dando seu filho por todos. Então a Bíblia diz que ele amou a todos. E não há nada que você possa fazer de tão ruim que vai fazer Deus te amar menos. O amor dele nunca muda. É lógico que eu posso agradá-lo ou entristecê-lo com as minhas escolhas. É igual um pai. O amor de um pai por um filho nunca muda. Mas nós, como filho, nós podemos entristecer os nossos pais com escolhas erradas, sim ou não? Mas ficar triste não quer dizer que você deixou de amar. Muitas vezes você corrige o seu filho, você permite que ele passe por algumas disciplinas, por alguns momentos que ele não gostaria de passar, justamente pelo fato que você o ama. Porque quem ama corrige. E é por isso que muitas vezes Deus ele vai deixando a graça, vai conduzindo o amor dele, ele vai dando oportunidades, mas chega um momento que, para não nos perder, ele vai ter que tomar algumas decisões drásticas para que ele não nos perca definitivamente. Por quê? Por causa do amor dele. Eu vi uma história de uma mãe uma vez. Ela saía de casa, ela acorrentava o filho numa coluna que tinha dentro da casa. Você acha que uma mãe fazia isso com alegria? Não. Ela estava fazendo para prejudicar o filho? Não. Ela estava fazendo porque ela amava o filho. Porque se ela deixasse ele solto, ele ia para as drogas. Já tinham tentado matar ele várias vezes por dívida de droga. E ela disse: pastor, eu saio de casa e eu deixo meu filho acorrentado. Olha o que o amor é capaz de fazer. O amor de Deus, ele se revela tanto naquilo que ele faz e que nós consideramos bom, como naquilo que ele faz que às vezes a gente considera ruim.
mas que na verdade o que está por trás de tudo que Deus faz, ou permite que aconteça conosco, está o amor dele. Sabe, nenhum lugar é comum demais, nenhum coração é duro demais, nenhuma distância é grande demais, nenhuma pessoa é difícil demais, nenhuma pessoa é pecadora demais. Sabe, não existe nada que ele não possa alcançar com seu amor e a sua graça. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que nós como igreja precisamos entender. Quando Cristo nasceu, nasce a esperança. O Natal nos convida para quê? Para acreditar na mais extravagante das promessas. Deus se fez um de nós, para que nós pudéssemos nos tornar um com Ele. Cristo nasceu para que nós conhecêssemos o mais extravagante dos amores, que foi revelado na cruz. Que se a cruz não tem poder de conquistar o meu coração, a minha obediência, a minha lealdade e a minha fidelidade, nada mais terá. Se a cruz não for suficiente, nada mais será. Cristo nasceu para isso, para que esse amor e essa graça alcançasse a todos, sabe? Ele aboliu todas as barreiras, sabe? Todas as cercas, sabe? Todas as dívidas. A Bíblia diz que Ele paga todas as dívidas que havia contra nós. Qualquer coisa que Ele possa fazer para nos aproximar dEle novamente, Ele está disposto a fazer. Qualquer barreira que Ele tenha que derrubar, que nos distancia dEle, Ele está disposto a derrubar. Sabe, o nosso grande desafio é a gente entender que todo coração pode ser uma manjedoura e todo dia pode ser um Natal. O Natal não é uma data para a gente comemorar só uma vez ao ano, porque quando Jesus nasce no interior de uma pessoa é Natal, é um novo nascimento, sim ou não? Navidade, nascimento. O Natal não é algo para a gente celebrar apenas, é lógico, tem uma data específica para celebrar o nascimento dele, que historicamente nem foi nessa data, segundo dizem, mas se convencionou de celebrar e é justo. Mas entendendo o verdadeiro sentido de que ele nasceu para mudar a minha história, mas ele também nasceu para mudar a história de todo mundo. E como que ele muda a história da vida das outras pessoas? Mudando a nossa. Ele muda a nossa para, através de nós, mudar a vida de outros. Ele pode nascer em qualquer coração, em qualquer dia do ano. Ele pode nascer em qualquer coração, em qualquer lugar, e em qualquer dia do ano. Sabe, permita que a noite feliz seja cantada também nas noites de verão. Noite feliz não precisa ser cantada só no Natal. Toda noite pode se tornar uma noite feliz quando Jesus nascer no coração de alguém. E o que eu e você como igreja precisamos entender é que Ele veio para todos. E como que Ele vai alcançar a todos? Através de nós. Ele não veio só para mim e para você. Um cristão não pode celebrar o Natal pensando só em si. Ele precisa celebrar o Natal agradecendo a Cristo por ter nascido, vivido e morrido por nós, para nos dar a vida que Ele nos deu hoje. Mas também celebrar, porque o fato dele nascer traz esperança para aquela pessoa que nós amamos, conhecemos, ou que muitas vezes nem conhecemos, mas que do jeito que teve esperança para mim e teve jeito para mim, tem esperança e tem jeito para aquela pessoa também. Não há lugar que Ele não possa ir, não há pecado que Ele não possa perdoar, não há culpa que Ele não possa remover, não há história que Ele não possa transformar, não somente no Natal, mas durante todos os dias do ano. Fica de pé em nome de Jesus.